Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 28 de setembro de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou iniciar a sessão de segunda parte. Temos 4 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos. Um processo em que há pedido de explicação oral e os patrões estão presentes. Vamos começar com os trabalhos com o processo de Brixton do Brasil, Indústria e Comércio Limitada. Um pedido de retificação julgada, de minha relatoria. Qual o momento que eu vou fazer o registro da presença do patrão? É um pedido de retificação julgada, apresentado pelo contribuinte, contribuição por esta 7ª Câmara Julgadora, que negou provimento em curso ordinário. São 5 apurações fiscais, acreditar-se indevidamente semestre correspondente à aquisição de GLP a ser consumido no abastecimento de empilhadeiras, utilizar o estabelecimento que o contribuinte declara ter sido. Eu vou repetir. Acreditar-se indevidamente semestre correspondente à aquisição de GLP a ser consumido no abastecimento de empilhadeiras utilizar no estabelecimento. Segunda apuração, acreditar-se indevidamente e extemporaneamente do ICMS correspondente à aquisição de GLP para ser consumido no abastecimento de empilhadeiras utilizados no estabelecimento durante o processo de integração na filial de Sertãozinho, depósito fechado. Terceira acusação, acreditar-se indevidamente e extemporaneamente do ICMS correspondente à aquisição de pincel marcador utilizado no balanceamento com a finalidade de realizar marcações dos pneus em processo de balanceamento. Quarta acusação, acreditar-se indevidamente do ICMS e extemporaneamente do ICMS correspondente à aquisição de produtos para tratamento de água. Quinta e última apuração fiscal, acreditar-se indevidamente e extemporaneamente do ICMS, uma vez que os documentos estão lançados em duplicidade. No pedido de retificação julgado, a autora da lei ensina-se erro de fato pela falta de verificação dos dados apresentados, erro de fato quanto ao correto e atual posicionamento do STJ dado aqui. Por fim, requer a reforma da decisão e determinação do novo julgamento. O doutor Tiago, esse é o relatório, fica à vontade para realizar a sustentação oral. Perfeitamente. Inicialmente, bom dia aos outros jogadores e jogadoras. Agradeço a oportunidade e, diante do breve relatório, mais sucinto e objetivo. O pedido de retificação de julgado está pautado na conclusão do julgamento inicialmente proferido, não tendo existência de prova da destinação dos produtos e dos bens mencionados pelo ilustre relator, como insumos da atividade de produção de pneumáticos. Então, durante o processo produtivo, na verdade, foram apresentados laudos técnicos em relação a todos os produtos mencionados, tanto a questão dos insumos para tratamento de água e dos efluentes, quanto a questão da utilização do GLP, assim como em relação ao pincel marcador. O que houve, na verdade, por parte da fiscalização, o devido respeito, foi que, na interpretação da fiscalização, esses produtos não estão inseridos no conceito de insumo, né? Então, segundo, ocorre que até essas conclusões da própria fiscalização, elas estão pautadas, inclusive, nos próprios laudos periciais apresentados pela parte. Ocorre que, como vamos demonstrar aqui a seguir, na verdade, houve um equívoco devido ao respeito da fiscalização, que acabou, inclusive, induzindo tanto o julgamento de primeira instância como de segunda instância. Então, a folha 94 do processo administrativo, vou começar aqui com os insumos com tratamento de efluentes, né? A parte apresentou um laudo onde demonstra que todo o tratamento de efluentes, ele decorre, né,
A estação de tratamento, na verdade, ela faz a captação de toda a água consumida no processo produtivo, né? Então, o tratamento decorre do resultado daquela água que é utilizada no processo produtivo. Uma vez tratada essa água, é dada uma destinação específica para ela. 70% dessa água retorna, inclusive, para o processo de tratamento, para o resfriamento de maquinário e tudo mais, e 30% dessa água é, inclusive, utilizada na fábrica, mas para utilização de limpeza e tudo mais. Então, com base na destinação da água, ou seja, a fiscalização entendeu que o resfriamento da água e a limpeza da fábrica não seriam atividades vinculadas à produção de pneumáticos. Ocorre que os insumos são consumidos justamente no tratamento de 100% da água utilizada na produção. Ou seja, existe o consumo produtivo, existe o consumo dessa água no processo produtivo, e a destinação dessa água, obviamente, seria, ela está sendo tratada justamente para a sua reutilização. Agora, a reutilização, de fato, não permite que essa água seja novamente utilizada no processo produtivo, não é uma questão de qualidade, mas o fato é que, ao invés de ser essa água ser destinada, simplesmente ser destinada ou evasada para os esgotos e tudo mais, na verdade, ela está sendo reutilizada, então, o tratamento de efluente ocorre como previsto na decisão normativa. A questão da destinação subsequente da água tratada simplesmente não pode afastar o fato de que existe, de fato, o tratamento de efluente. Então, no fluxograma que foi apresentado, fica muito claro isso. O problema é que a fiscalização, eu vou, com todo o devido respeito, vou tomar a liberdade aqui de ler as conclusões da fiscalização. Então, ela menciona o seguinte: notificado o contribuinte para esclarecer qual seria a etapa do processo produtivo de pneumáticos de borracha em que é utilizada a água decorrente do tratamento de efluentes. Quer dizer, o próprio questionamento aqui diz o seguinte: a água é tratada, onde que eu utilizo no processo de efluentes? Então, houve aqui, com o devido respeito, um certo engano, porque o tratamento já foi feito. O que a fiscalização está apontando aqui é a reutilização do resultado da água tratada. E, de fato, essa reutilização nem poderia ser utilizada novamente no processo produtivo, dado que, em que pese tratada, não pode ser utilizada, dado questões até da própria qualidade da água. Mas o fato é que a água, os insumos consumidos no tratamento de efluentes, efetivamente, esses insumos são utilizados na água que é utilizada na produção. Uma vez utilizada, consumida na produção, essa água é tratada e dada uma destinação diversa. Agora, a destinação diversa não pode ser motivador de uma utilização indevida e afastar o conceito de insumo, né? Então, até a conclusão da fiscalização, ela diz que a estação de tratamento de efluentes é independente, ou seja, como se a destinação da água não tivesse vinculada à fábrica. Por devido a vez, me parece um equívoco do devido respeito à fiscalização, que desconsiderou o passo anterior, que é justamente o tratamento da água, resultado da produção. Então, em relação a esse item, fica claro que, de fato, os insumos são utilizados nos tratamentos de efluentes destinados resultado da produção e que a destinação dessa água não pode ser utilizada como critério, a destinação dessa água tratada não pode ser utilizada como critério para afastar o conceito de insumo. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é a questão do lápis utilizado na marcação durante o processo produtivo. Então, durante o processo produtivo, existe um balanceamento do pneumático, e esse pneumático ele é marcado durante o processo produtivo. E a fiscalização, com o devido respeito, até contrariando manifestamente o que está previsto na decisão normativa CAT número 01, utiliza o conceito, né, diz que não seria crédito porque não haveria consumo imediato, né, do lápis. Ele usa até a expressão de esgotamento instantâneo do lápis durante o processo produtivo. Com devidamente, a gente já sabe, a própria decisão normativa, é claro, e a decisão normativa prevê exatamente o pincel atômico, né? Está expressamente consignado na decisão normativa que o pincel atômico e o lápis para marcação de embalagens, são passíveis de crédito. Obviamente, esse pincel atômico e esse lápis
de marcação de embalagem citados na decisão normativa também não se consome no processo produtivo em determinado minuto, como está exigindo a fiscalização nesse momento. Então, me parece que aqui o entendimento da fiscalização é totalmente contrário ao que já está previsto, o entendimento consolidado da própria Secretaria de Fazenda, de que, de fato, para esse tipo de item, a utilização do consumo, da expressão consumo imediato, esgotamento instantâneo, com devida vênia, não é aplicável. Então, também para esse item, me parece equivocado o entendimento da fiscalização, motivo pelo qual deve ser reavaliada a questão probatória, que já está juntada nos autos, que foi juntada, inclusive, durante o processo administrador, durante o processo de fiscalização, comprovando esse item. Na verdade, houve a comprovação da destinação, o que, na verdade, levou à autuação fiscal foi o entendimento da fiscalização, no sentido que, embora utilizado durante o processo produtivo, seria necessário o consumo imediato desse pincel, né, quando, na verdade, a própria decisão normativa número 1 já conclui que o pincel, ou aqui, como está previsto, o pincel atômico, na verdade, é um bem utilizado como insumo, deve ser considerado como insumo da atividade produtiva. O terceiro item, que é o gás GLP, também foi comprovado durante o processo de fiscalização. Houve uma segregação do gás GLP utilizado no depósito fechado e também o gás utilizado no processo de fabricação. Conforme consta também do processo de fiscalização, foi franqueado à fiscalização, inclusive com a destinação, foram comprovados que existem, na verdade, mais de 30 empilhadeiras no processo produtivo, né? Ou seja, que há o consumo efetivo dessas empilhadeiras, do gás dessas empilhadeiras. Então, a fiscalização simplesmente concluiu que não houve a forma de prova desse item. Com devido respeito, está muito claro isso no processo de fiscalização, que foi apresentado o laudo de consumo, que há, de fato, empilhadeiras utilizadas no processo produtivo. E, em relação às empilhadeiras utilizadas, que é chamado aqui de depósito fechado, na verdade, são empilhadeiras utilizadas em depósito fechado, na verdade, são movimentações de carga, mas que, dada a natureza do depósito fechado, há uma continuidade do processo produtivo e, na verdade, são dispêndios necessários tanto para o encerramento do processo de industrialização, como o processo de comercialização, dado que, muito claro, que é um depósito fechado, nada mais do que uma extensão do estabelecimento industrial, onde, na verdade, é utilizado para a movimentação de estoque. Então, são esses 3 itens que a fiscalização está pautada sob a alegação de ausência de prova. Na verdade, durante todo o processo administrativo, queria reforçar essa questão, foram apresentados todos os laudos relativos a todos esses itens, e, na verdade, o que houve, na verdade, foi uma interpretação da fiscalização quanto ao conceito de insumo estabelecido. E, voltando, em relação ao tratamento de efluentes, está comprovado que no fluxograma que a água tratada ela advém da produção e que a fiscalização glosou porque entendeu que a destinação da água tratada não seria utilizada na produção, né? Então, ele está no passo seguinte da água tratada e não simplesmente da água que já foi tratada na decorrência da produção. Em relação ao pincel, também ficou muito claro que ele é utilizado durante o processo produtivo, e aí, na verdade, foi aplicado um conceito de consumo imediato, não aplicável a esse tipo de produto. E o terceiro item é o GLP, que também está destinado à produção, em relação ao que foi utilizado no depósito fechado, dada a natureza de extensão do estabelecimento industrial, essas empilhadeiras também são passíveis de crédito. São essas nossas considerações, agradeço e fico totalmente à disposição. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Tiago pela objetividade. Vou passar o voto. Em suas razões, a autuada alega falta de verificação dos laudos elaborados. Nesse sentido, transcrevo aqui o que a decisão proferida consignou. Digo aí, verifica-se que não se assevera que as provas ou o laudo não foi apreciado, mas sim, o entendimento foi de que não há provas de modo a afastar as acusações fiscais, pois, abre aspas, os produtos em questão não são utilizados para a produção de pneus, mas o processo indireto de fabricação dos pneus. Isso significa dizer que é como uma máquina que produz o pneu, mas não integra nem se desgasta ou consome o processo produtivo junto com o pneu.
e o laudo não comprova, abre aspas, qual parte da água ou do próprio GLP estaria envolvido diretamente no processo produtivo. A essencialidade não é suficiente para reconhecimento do direito ao prévio imposto, como consta no posicionamento da Câmara Superior desse título no processo 95 884937/2010. Assim, analisando as razões apresentadas pela autuada, há a pretensão de reforma do decidido, como consta expresso pelo autuada, ou seja, não se trata de correção de erro de fato. Observe o decidido processo da ETC1 460409/2007, da autoria do Dr. Silvio César Afonso, assim aumentado. Pedir retificação de julgado que está fora os limites da mera retificação, que não se presta a revalorização da prova e a aplicação do novo julgamento. Diz ainda o referido decidido, de ao pedir retificação de julgado não é sequer a modalidade de recursal, nem tampouco o procedimento autônomo de competência originária. Trata de mera correção de ato administrativo, onde consta imperfeição se corrija sem necessidade de instalar novo contraditório, posto que inexistente. Por não comportar novo contraditório, o pedido de retificação de julgado não pode levar à modificação da solução que vira o caso, dado que não se presta a corrigir injustiça ou errorias afeitas à valoração da prova caída nas aulas. José Olivaldo Pérez Júnior expõe. Deste modo, o pedido de retificação de julgado não se presta para rediscutir no mérito da matéria já julgada. Diz ainda, se houve ausência de adequada fundamentação, ou se as provas dos autos não foram analisadas, não é em sede de retificação julgado que o recorrente deverá buscar o reparo. Start ausente de legalidade de fato não conhece pedido contra a matéria. Quanto ao entendimento da STJ, ser ou não restritivo, trata-se de divergência de entendimento, o que não constitui erro de fato, como exposto também por José Olivaldo Pérez Júnior. O seguinte, deste modo, a retificação de julgado não se presta a rediscutir a matéria de mérito já julgado, tendo visto seus jurídicos fundamentos por mero inconformismo. A divergência de entendimento entre o juiz e o julgamento do colegiado são absolutamente naturais, não podendo, por isso, configurar erro de fato. O inconformismo decidido não constitui erro de fato, como consta no processo 1016, 59.1041/2009, de autoria do Dr. João Paulo Camilo Douglas, julgado na Câmara Superior seguinte. Start ausente de legal de fato, não conheço o pedido contra a matéria. A súmula 10 desse título foi revisada para limitar os juros à taxa Selic. O artigo 52, Lei 3.407, define o caráter vinculante das súmulas pelos órgãos desse título, assim sua observância é obrigatória. Quando Start limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Já concluindo meu voto, pelo exposto, conheço parcialmente do parcial provimento de retificação julgado apenas para limitar os juros aplicáveis ao montante de imposto e multa à taxa Selic, mantendo no mais a decisão anteriormente proibida. No momento que nós aplicamos a correção aqui na retificação, bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. É só um minutinho que eu tô com um pouco de lentidão aqui. Tudo bem. Iniciada a votação.
O de retificação julgado de Brixton do Brasil Indústria e Comércio Limitada foi conhecido e parcialmente proibido apenas para limitar a aplicação dos juros à taxa Selic. Agradeço a presença do Dr. Thiago. Um bom dia. Perfeitamente. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Vamos passar para o processo de Flaviano Deliar. É o recurso ordinário da diretor Alexandre. É o momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Tudo bem, doutor Alexandre? Já é possível disponibilizar o voto? Já vou fazer isso, né? Só tô aguardando aqui que hoje estou com dificuldades aqui, né? Eu creio que já está disponível. Pediria ajuda para confirmar. Só assim. Sim, já está disponível. Então, o doutor Alexandre nos apresenta os autos. Temos aqui um caso de exigência de emolumentos devidos pelo corrente, né, que é tabelião na cidade de São Paulo, e o auto de infração consta que é composto de 3 acusações fiscais. A primeira, ele é acusado de deixar de recolher parcela dos emolumentos devido ao Estado, relativamente aos atos praticados nos períodos discriminados, demonstrativos anexos, previstas na linha B, inciso 1 do artigo 19 da Lei 11.331, em decorrência dos serviços públicos de registro de imóveis realizados pelo 10º Registro de Imóveis de São Paulo, conforme consta do demonstrativo da fiscal. No item 2, deixar de recolher os emolumentos devidos à cota parte, devido ao IPESP, né, Carteira de Previdência das Serventias não fiscalizadas da Justiça do Estado de São Paulo, relativamente aos atos praticados no período discriminado no demonstrativo, no mesmo período, de recorrência de serviços públicos de registro de imóveis realizados pelo 10º Registro de Imóveis de São Paulo. E no item 3 também é acusado de falta de recolhimento de emolumentos destinados ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, em decorrência da fiscalização do serviço prevista na linha E, inciso 1 do artigo 19 da Lei 11.331, também do mesmo período. Contribuinte apresentou defesa
e foi mantida em primeira instância a acusação fiscal. Então, apresenta no segundo momento recurso ordinário. Eu só peço desculpas que hoje eu estou com um pouco de dificuldade de leitura aqui, mas tá aqui. Então, o contribuinte apresenta recurso ordinário, folha 693/11.840. Então, junta documentos na fase de recurso ordinário para contrapor as alegações apresentadas pela DTJ para manter o voto de fração. E no seu recurso, em breve síntese, alega nulidade do AIM, em razão da lavratura ter se dado em desrespeito à lei estadual paulista 13457 de 2009, que a fiscalização cometeu equívoco na apuração dos supostos débitos de autuação, ausência da infração, tendo em vista que o recorrente recolheu corretamente os emolumentos, nulidade da decisão da DTJ, em razão de ter deixado de analisar os argumentos e provas da defesa, cessando seu direito ao contraditório, e necessidade de adequação dos juros à taxa Selic. Defeito do processamento do recurso ordinário, foi prestado para a DTJ parecer, convertendo o julgamento de diligência para sanear o processo, de acordo com o artigo 72 da Lei 3457. O processo foi remetido ao AFR atuante para se manifestar sobre os documentos juntados em sede de recurso ordinário, e depois houve também a manifestação da outra representação fiscal sobre esses documentos. As alegações do AFR e da DTJ, da representação fiscal sobre o assunto de possibilidade de julgamento de documentos nessa fase do processo fiscal, e pedem para a manutenção da decisão recorrida. Em breve, síntese, é esse o ponto que fica aqui, o processo. Temos sustentação oral para ser produzida nesse caso, presidente? Sim, doutor Alexandre. A doutora Aline está presente para realizar a sustentação oral. Pois não. Bem, então, doutora Aline, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria só pedir licença para apresentar alguns slides, mas eu prometo ser bem breve. Bom, conforme muito bem relatado, né, o auto de infração ora em julgamento é o do Flaviano Galhardo, 4141310. E a acusação fiscal, ela contém basicamente 3 itens, todos eles referentes à suposta falta de recolhimento ou insuficiência de recolhimento dos emolumentos devidos sobre os atos notariais que foram praticados nos períodos de 2016, 2017 e 2018. O item 1 da acusação é a suposta falta de recolhimento da parcela dos emolumentos devidos ao Estado. O item 2 da parcela dos emolumentos devidos ao IPESP. E o item 3 da parcela dos emolumentos devidos ao Tribunal de Justiça. Como esse não é um tema, né, imagino eu, recorrente aqui no tribunal, eu queria só pedir licença para fazer uma breve consideração sobre o que seriam esses emolumentos, como eles devem ser recolhidos e as datas de vencimento, que esse esclarecimento vai ser muito importante para as nossas razões sobre a nulidade da autuação. Segundo a Lei Estadual 11.331 de 2002, os emolumentos, eles nada mais são do que os custos dos serviços notariais. Esses custos dos serviços notariais devem ser repartidos entre receitas dos notários, que corresponde a 62,5%, um pouco mais de 17% é a cota parte devido ao Estado, que é justamente o item 1.1 da acusação. Pouco mais de 9% é a cota parte destinada ao IPESP, que é o item 1.2 da acusação, e também há uma porcentagem de pouco mais de 4% que é destinado ao Tribunal de Justiça, que é o item 1.3 da acusação, entre outras cotas que são destinadas aí para outros pontos.
Também na Lei Estadual 11.331, o artigo 12, ele traz a forma como esses emolumentos devem ser recolhidos, né? Então, basicamente, os emolumentos, tanto do item 1, 2 e 3, eles devem ser apurados apurados por semana. Então, por exemplo, os atos que forem praticados nessa semana aqui, até sexta-feira, de segunda a sexta-feira, devem ser recolhidos até o primeiro dia útil da semana seguinte. Então, no caso, como segunda-feira não é feriado, o recorrente deveria recolher os atos praticados nesta semana até na próxima segunda-feira, é a data de vencimento. E por que que esses esclarecimentos são necessários? Porque quando a gente analisa o demonstrativo do débito fiscal acostado às folhas 2 dos autos, é possível identificar que a fiscal colocou aqueles emolumentos que ela entende que não foi recolhido, decorrente de qual semana. Então, por exemplo, aqui no item, no débito do DDF, as folhas 2, é possível identificar que o item 1.1, o emolumento devido ao Estado no valor de 227 mil, corresponde à semana 2016-04. Então, é a semana 4 de 2016. As folhas 132, a autoridade fiscal juntou uma tabela que ela faz a correlação dessa semana com os atos praticados nos dias pelo notário. Então, por exemplo, a semana 2016-04 são os atos praticados no dia 18 de janeiro ao dia 23 de janeiro. E ela identificou atos notariais no valor total de 1.341.000. As folhas 135, a autoridade fiscal fez uma reapuração do que o recorrente deveria ter recolhido, por exemplo, ao Estado. Então, aqui na primeira coluninha, a fiscal colocou qual é o ano e a semana correspondente, 2016-04, o valor total dos atos praticados, atos notariais, 1.341.000, e o que o fiscal identificou que foi recolhido no Código 2446, que é a cota-parte destinada ao Estado, que é o item 1 da acusação. Segundo o fiscal, ele não identificou nenhum recolhimento para essa semana 2016-04. Ao passo que aqui destacado em vermelho, o recorrente deveria ter recolhido o valor de 227 mil reais. Essa diferença é justamente o item 1.1 da acusação. Ocorre que as folhas 11 e 55 dos autos, o recorrente juntou no processo um extrato extraído do site da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, onde é possível identificar que na semana do dia 18 de janeiro ao dia 22 de janeiro, que é uma sexta-feira, foram praticados os 1.341.000 atos notariais, né, em reais, e que sobre esse valor era devido ao Estado um valor de 235 mil reais a cota-parte do Estado, que é um valor bastante próximo do que a própria autoridade fiscal apurou. As folhas 1156, 1157 dos autos, o recorrente juntou a DARE e o comprovante de recolhimento dos atos praticados na referida semana. Então, no campo Observações 17 do DARE, é possível verificar que existe a discriminação da semana dos atos notariais praticados, então é o dia 16 de janeiro ao dia 22 de janeiro, e justamente o valor da guia são os 235 mil do extrato extraído da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que foi recolhido pelo recorrente, apesar da fiscalização não ter localizado esse pagamento. E o que aconteceu para que a autoridade fiscal não encontrasse esse pagamento? Voltando aqui ao demonstrativo do débito fiscal, é possível verificar que, apesar dele ter analisado os atos notariais praticados na semana 4 de 2016, o fiscal buscou recolhimentos com data de vencimento em 1/2 de 2016. Conforme explicitado anteriormente, os atos notariais, os emolumentos, eles precisam ser recolhidos até o primeiro dia útil da semana seguinte daquele dos atos praticados. Então, ao buscar recolhimentos do dia 1/2, na verdade, o fiscal estava analisando atos notariais praticados no dia 25 de janeiro ao dia 30 de janeiro. Por isso, ele não identificou o recolhimento dos 227 devido ao TJ, devido ao Estado, desculpa. Isso se repete para diversos subitens da autuação, tanto o item 1, quanto ao item 2 e ao item 3. Para facilitar essa identificação,
em que o fiscal deslocou as semanas dos atos notariais, a recorrente juntou para o item 1, as folhas 11 e 54, essa tabelinha que os senhores estão vendo. Aqui, destacado em azul, o recorrente fez essa correlação por meio da semana que o fiscal analisou, semana 2016-04, quais são os dias dos atos notariais corretos, que é o dia 18 de janeiro ao dia 23 de janeiro, de acordo com a própria tabela elaborada pela fiscalização, as folhas 132, então a data de recolhimento deveria ser no próximo dia útil seguinte, dia 26 de janeiro. E aqui na última coluninha em branco, as folhas onde consta o recolhimento desse emolumento. Aqui destacado em vermelho, o recorrente colocou os atos de acordo com o momento da ocorrência que consta no DDF. Então, por exemplo, no DDF, para o item 1.1, o momento da ocorrência é o dia 1/2 de 2016. O fiscal realmente não encontraria o pagamento dos 235 mil procurando em arrecadações do dia 1/2, porque o do dia 1/2, na verdade, são atos notariais praticados no dia 25 ao dia 30. Então, esse descasamento é que ocasionou as faltas de recolhimento, que são as hipóteses em que o fiscal não encontrou nenhum recolhimento dos emolumentos. O recorrente elaborou tabela semelhante para o item 2, que está as folhas 17 e 28, seguindo a mesma sistemática. E também para o item 3, que é as folhas 23 e 18 dos autos, seguindo a mesma sistemática. Então, essa primeira parte se refere às supostas faltas de recolhimento, em que o fiscal não localizou nenhum recolhimento dos emolumentos, seja devido ao Estado, seja devido ao IPESP, seja devido ao Tribunal de Justiça. Por outro lado, quanto às supostas insuficiências de recolhimento, em que o fiscal localizou pagamentos, mas identificou supostas diferenças de valores, o que acontece? Pode-se verificar aqui do DDF que na semana 2018-02, o fiscal considerou que houve uma falta de recolhimento de 22,52 a título de emolumentos devido ao Estado. Na tabela acostada pela fiscalização às folhas 137 dos autos, é possível verificar que, para esse caso, a autoridade fiscal considerou os dias corretos dos atos notariais praticados naquela semana 2018-02. Então, na semana 2018-02, segundo a tabela 137 da fiscalização, corresponde aos atos notariais do dia 8 de janeiro a 13 de janeiro. 13 de janeiro é um sábado. Então, o próximo dia útil seguinte que o recolhimento deve ser realizado, de fato, é o dia 15 de janeiro, que está ali no momento da ocorrência do evento. Então, dá para verificar que, para esse subitem, o fiscal correlacionou corretamente os atos notariais com os pagamentos. Só que o que acontece? O fiscal considerou aqui, conforme se verifica na coluna destacada em vermelho aqui, Estado, que o recorrente deveria ter recolhido, a título de emolumentos devido ao Estado, um valor de 106 mil, ao passo que aqui, na coluninha destacada em branco com o código 2446, o fiscal identificou um recolhimento de 106.677. Então, a diferença de R$ 22 corresponde à autuação do subitem em questão. É importante destacar que não consta dos autos a metodologia de cálculo que o fiscal utilizou para chegar a esses 106 mil. E por que o recorrente destaca isso? Porque do extrato oficial extraído da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que está às folhas 38 e 10 dos autos, é possível verificar que na semana do dia 8 de janeiro ao dia 12 de janeiro, de fato, foram praticados atos notariais no valor de 626 mil, mas que foi devido ao Estado um valor de emolumentos de 106.677, que é justamente o recolhimento que foi realizado pela recorrente e que está as folhas 3811 e 3812 dos autos. Então, da mesma forma, do campo observações, é possível identificar que essa DARE corresponde aos atos notariais praticados na referida semana e que foi recolhido exatamente o valor que consta do extrato emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, de 106.677. Então, não consta dos autos
como a fiscalização chegou nessa suposta insuficiência de recolhimento, porque o que consta do processo são apenas os extratos oficiais da Secretaria do Estado de Fazenda de São Paulo, que estão acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, do valor exato desse extrato, e, além disso, só tabelas elaboradas pela fiscalização. Então, assim, não dá para identificar de onde foi retirada essa diferença, essa suposta diferença. Então, diante dessas considerações, o recorrente pede, né, que seja reconhecida a nulidade do auto, pelo evidente erro na apuração do tributo devido, seja quanto às supostas faltas de recolhimento, que foi um descasamento dos atos notariais praticados e dos recolhimentos pela fiscalização, e seja quanto às insuficiências, porque não tem prova de que houve essa infração, porque não tem prova de onde a fiscalização tirou essas supostas diferenças, porque os valores recolhidos pelo recorrente correspondem exatamente aos valores que estão discriminados nos extratos oficiais da Secretaria do Estado da Fazenda. Caso não seja reconhecida a nulidade do auto de infração, que seja cancelado integralmente o auto, porque o recorrente comprovou o exato recolhimento dos valores que estão sendo cobrados no presente auto. Se, assim, essa Câmara não entender, que seja, ao menos, declarada nula a decisão proferida pela DTJ, tendo em vista que ela não analisou com o cuidado necessário as provas e os argumentos apresentados pelo recorrente, e, subsidiariamente, caso não seja acolhido nenhum dos outros pedidos, que ao menos sejam limitados os juros à taxa Selic e que o valor básico da multa sofra a incidência dos juros somente a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração. Eu agradeço a todos pela atenção e eu estou aqui disponível para qualquer esclarecimento de fato. Agradeço a doutora Aline, doutor Alexandre. Obrigado, doutora Aline, pelo detalhamento do caso apresentado por essa Câmara. Eu vou aqui ao meu voto. O recurso ordinário da contribuinte preenche os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual ele conhece e passa a sua análise. Cumpre ressaltar de início que o recorrente trouxe aos autos com seu recurso ordinário extenso material probatório e o fez com o objetivo de demonstrar equívocos na apuração dos valores exigidos pelo FR autuante, na autuação lavrada em razão de suposta falta de pagamento dos emolumentos ao Estado, à carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado, IPESP, e ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça. Tal juntado de documentos se deu, ao que se vê, como forma de se contrapor à decisão de primeira instância, nos termos da parte final do parágrafo 1º do artigo 19 da 13457, da Lei 13457. Tais documentos foram juntados aos autos das folhas 736/11.840. Os documentos apresentados para a contribuinte mostram ser necessárias a análise adequada dos fatos relativos à infração que lhe foi imputada, sobretudo pela primazia do princípio da busca da verdade material. Trata-se de documentos utilizados como um contraponto aos fundamentos da decisão proferida em primeira instância, que, no entender desse juiz, justifica a sua juntada. A DTJ afastou a alegação da recorrente de que teria realizado o efetivo pagamento dos emolumentos devidos, e também a alegação de ter ocorrido erro na apuração dos montantes devidos à autuação. Em razão disso, o reforçou a instrução probatória para demonstrar com mais detalhes ter ocorrido o recolhimento dos valores que são exigidos. Ademais, o contraditório acerca dos documentos juntados foi devidamente assegurado às partes desse processo, tanto pela manifestação apresentada pelo AFR autuante, quanto apresentada pela dota representação fiscal, cumprindo-se assim com o primado do amplo direito de defesa. Pois bem, antes da análise das alegações recursais da recorrente, mostra-se necessária uma breve explicação acerca da sistemática de apuração dos emolumentos devidos ao Estado, ao IPESP e ao TJ São Paulo, que são objeto da presente autuação, de forma a permitir a necessária compreensão da matéria e análise. O fato gerador dos emolumentos devido ao erário e relativos aos serviços notariais é a prestação dos serviços públicos previstos no artigo 296 da Constituição Federal,
cuja repartição aos notários, ao Estado, ao IPESP e ao TJ São Paulo, segue a forma prevista do artigo 19 da Lei Estadual 11.331 de 2002, que eu transcrevo aqui. Sigo no voto. Assim, as informações que são de interesse ao desígnio do presente controvérsia são: 1. Do total de receitas advindas ao Estado, advindas dos serviços notariais, 62% representam a remuneração do notário, 17,763,160 representam os repasses devidos ao Estado, 4,289473 ao TJ São Paulo e, por fim, 9,157894 ao IPESP. Vale ressaltar que a parcela de 4,8% destinada à Secretaria da Fazenda passou a ser cobrada sobre o montante da remuneração dos notários e recolhida em conjunto com os repasses devido ao IPESP, de acordo com as alterações promovidas pela Lei 16.346 de 2016. Destaque-se, por fim, que, de acordo com a regra do artigo 12, incisos 1 e 3, da Lei 11.331 de 2002, o contribuinte deve recolher os valores devidos na forma do artigo 19 da mesma lei, isto é, até o primeiro dia útil subsequente ao da semana de referência do ato praticado. Feitas as considerações acerca do procedimento para o recolhimento dos emolumentos, passo a análise do mérito da questão. Conforme consta do AIN inaugural, o fisco não reconheceu parte dos recolhimentos feitos pelo recorrente, por não identificar correlação entre o valor devido de emolumentos, em razão dos atos notários praticados em determinada semana, e o valor que foi efetivamente pago. O recorrente, por sua vez, alega que o trabalho fiscal, 1. Cometeu equívoco ao confrontar parte dos emolumentos devidos sobre os atos notariais de determinadas semanas com as guias de recolhimento de atos notariais praticados em semanas diversas, levando a uma interpretação errônea da ausência dos recolhimentos efetuados pelo recorrente. E 2. Em relação à outra parte dos emolumentos, teria desconsiderado atos notariais isentos, conforme o artigo 8º da Lei Estadual 11.331, resultando em inexistentes insuficiências de pagamento. Pois bem, os itens do auto de infração para os quais o recorrente alega ter ocorrido equívoco no confronto entre as semanas em que ocorreram os atos notariais e os respectivos recolhimentos efetuados são os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.12, 1.27, 1.46, 2.1, 2.2, 2.3, 2.11, 2.18, 2.21, 2.22, 2.27, 2.46, 2.68 e 3.1. Observe do DDF 2/4 que os itens da autuação acima relacionados correspondem aos atos notariais praticados nas seguintes semanas. E aqui eu identifico, para cada um dos itens que eu identifiquei aqui, eu fiz a leitura anteriormente, a semana correspondente no ano 2016, 17 e 18. Sigo no meu voto. Do confronto das referidas semanas com o relatório elaborado pela fiscalização, as folhas 132, 133 para 2016, 144, 145 para o ano 2017 e 137, 138 para o ano 2018, é possível identificar que as referidas semanas correspondem aos seguintes dias. E aqui, a exemplo do primeiro, eu menciono subitem 1.1, semana 4/2016, dias 18 de janeiro de 2016 a 23 de janeiro de 2016. E a seguir eu faço a mesma correlação aos demais itens. Sigo no meu voto. Sobre tais subitens, o recorrido informa que realizou regularmente os recolhimentos dos emolumentos devidos sobre os atos notariais que foram praticados nas respectivas semanas. Iniciando a análise a partir do demonstrativo de receitas oferidas pelo cartório, acostado às folhas 1155, é possível identificar atos notariais praticados na semana 4 de 2016, correspondente aos dias 18 de janeiro de 2016 a 22 de janeiro de 2016, no montante de R$ 1.341.748,13, com emolumentos devidos ao Estado no valor de R$ 235.410, e aqui eu faço a composição do valor, a título que é o valor de R$ 1.341.748, menos R$ 16.555 a título de ISS, vezes o percentual devido como repasse ao Estado.
Seguindo meu voto, o comprovante de recolhimento do emolumento em questão, correspondente ao subitem 1.1 do presente auto, com vencimento no primeiro dia útil subsequente à semana do ato praticado, 26 de janeiro de 2016, foi apostado às folhas 11.156, 1.156, 1.157 dos autos. O mesmo se verifica do demonstrativo de receitas auferidas pelo cartório, acostado às folhas 1.242, em que se identificam os atos notariais praticados na semana 6/2016, correspondente aos dias 1 de fevereiro de 2016 a 6 de fevereiro de 2016, no montante de R$ 497.364,88, com emolumentos devidos ao Estado no valor de R$ 87.267,87. O comprovante de recolhimento desses emolumentos, referente ao item 1.2 do AIN, estão acostados a folhas 1.243 dos autos. Sucessivamente, do demonstrado, as receitas aferidas pelo cartório, acostado das folhas 1.284, é possível identificar atos notariais praticados na semana 53 de 2016, correspondente aos dias 26 de 12 de 2016 a 31 de 12 de 2016, no montante de R$ 1.103.416,99, com emolumentos devidos ao Estado no valor de R$ 192.972. O comprovante desses emolumentos está ajustado aos autos das folhas 1.285 e 1.286. E o mesmo se dá em relação a todos os demais itens. E eu vou repetindo parágrafo por parágrafo a juntada. Então, da semana 8/17, da semana 17/17, 2017, da semana 46/2017, 51/2017, 6/2018, 27/2018, 51 de 2018, semana 4/2016, já em relação aos demais emolumentos, e assim por diante. Então, no voto, eu vou fazendo a mesma análise documento por documento, demonstrativo por demonstrativo, e comprovantes de pagamento identificando onde eles estão mencionados, o cálculo que é feito e o comprovante respectivo. Eu sigo no meu voto. Dessa forma, ao que parece, de fato ocorreu equívoco na apuração realizada pela F autuante e que restou na lavratura do AIN, uma vez que nele compararam seus recolhimentos dos atos praticados em semanas que não correspondiam às devidas. Ainda, como exemplo, é possível constatar o equívoco cometido pela F autuante, que mesmo tendo considerado que a semana 4/2016 do subitem 1.1 correspondia aos atos notariais praticados de 18 de 1 de 2016 a 23 de 1 de 2016, conforme se observa da tabela elaborada pela fiscalização e correspondente à folha 132, confrontou os respectivos atos notariais com o recolhimento efetuado em 1 de 2 de 2016, conforme se verifica da data indicada no campo, o momento da ocorrência do evento, do DDF de folhas 2/4. Ocorre que nos termos do artigo 19 da Lei Estadual 11.331, de 2002, os emolumentos devidos sobre os atos notariais praticados pelo recorrente deveriam ser recolhidos até o primeiro dia útil subsequente da semana de referência do ato praticado. Isto é, os emolumentos devidos sobre os atos notariais praticados na semana 4 de 2016, que é a semana do dia 18 de janeiro a 23 de janeiro de 2016, venceram em 25 de janeiro de 2016. Assim, ao ter considerado equivocadamente o prazo para recolhimento em 1º de fevereiro de 2016, é evidente que o fisco não identificaria os recolhimentos atinentes aos atos praticados na semana 4 de 2016. Portanto, considerando que restaram devidamente comprovados os recolhimentos dos emolumentos exigidos nos subitens que eu li anteriormente, proponho o seu cancelamento. Quanto às demais subitens da acusação, nos quais a fiscalização reconheceu a existência de recolhimentos apenas parciais, o recorrente alega que efetuou os recolhimentos em sua totalidade. Analisando, por exemplo, os subitens 1.8, 2.23 e 3.2, correspondentes a alegadas insuficiências de recolhimento dos emolumentos existentes sobre os atos notariais praticados na semana 2 de 2018, observo que a fiscalização considerou os seguintes valores, folha 140. 106.700,21 devido ao Estado, 73.030,36 ao IPESP e 25.776,12 devido ao TJ São Paulo. Importante mencionar que o AFR atuante não informa a metodologia que foi adotada para identificar os valores que entendeu devidos ao Estado, ao IPESP e ao TJ São Paulo, nem na lavratura do AIN,
nem na manifestação da diligência de folhas 11.856, 11.867, proposta pela própria dota representação fiscal. E como prova de tal insuficiência de recolhimentos, há apenas a juntada da planilha de folhas 140/141. Por seu turno, o recorrente acostou as folhas 3.810, relatório extraído do portal extrajudicial, por meio do qual é possível identificar a natureza dos atos notariais praticados, sua quantidade e o valor total dos emolumentos. A recorrente também acostou as folhas 3.813 e 3.850, relatório analítico dos atos praticados entre os dias 8 de janeiro de 2018 e 12 de 1 de 2018, tendo juntado ainda cópia do livro de registro diário, as folhas 2679 e 2684, documentos esses que, conforme informado pelo recorrente, são auditados periodicamente pelo juiz corregedor permanente, nos termos do provimento CGJSP, número 58/89. Pois bem, da leitura do relatório de folhas 3810, 3.810, é possível identificar que, na semana dos dias, né, de 8 de janeiro de 2018 a 12 de janeiro de 2018, foram apurados emolumentos devidos ao Estado no montante de R$ 106.677,69, ao IPESP no montante de R$ 73.009,08 e ao TJ no montante de R$ 25.760,63. E os recolhimentos de tais valores foram comprovados pela recorrente às folhas 3.812 ao Estado, 7.331 ao IPESP e 10.183 ao TJ São Paulo. É possível observar que o mesmo ocorre para todos os demais subitens da acusação, conforme relatórios extraídos do portal extrajudicial, e respectivos recolhimentos acostados às folhas 3.851 e seguintes. Sendo certo, portanto, ter sido produzida a prova robusta de que os valores exigidos no AIM foram integralmente recolhidos pelo recorrente, conclui que a autuação levada a efeito pela UFR atuante deva ter decorrido de equívoco de sua interpretação sobre a matéria, talvez em comum ao dia a dia dos auditores fiscais de renda do Estado de São Paulo, assim como dos julgadores deste tribunal. Nestes termos, entendo existir insuficiência de pagamento para os itens 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20. Eu tenho eles listados aqui, um por um, e a leitura todos têm acesso, né? Então não seja necessário fazer a leitura extensiva de todos os itens. Eu faço a indicação no voto por amostragem, mas se você bater item por item, todos confirmam os comprovantes de pagamento. Segundo meu voto. Tendo por certo que o contribuinte atuado demonstrou ter realizado os recolhimentos dos valores devidos ao Estado, à carteira de previdência dos serventias não oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, IPESP, e ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sua integralidade. Pelo exposto, conheço do provimento do recurso ordinário para cancelar a infração em sua integralidade. É como eu voto. Eu peço desculpa a todos aqui, que eu estou com um equipamento que não está me ajudando muito e a leitura está dificultando. É que foi possível. Doutor Alexandre, eu tenho uma dúvida bem simples. No último parágrafo que você começou a ler, ele fala que não tem... entendem existir insuficiência de pagamento para os itens, aí começa no 1.8. Os anteriores, do 1.1 a 1.7, foram recolhidos? Foram... Sim, Paulo, a demonstração tanto do caso dos recolhimentos quanto das diferenças de recolhimentos, inclusive alguns que são isentos. Então, o que acontece? Esse material probatório não veio na defesa, foi juntada com recurso ordinário. O processo sai de... agora que eu vi. Não, agora... Tá, desculpa. É que no... Desculpa, eu que... É que lá embaixo eu achei que você estava listando todos, mas é só os que não existem insuficiência, daí o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está aqui em cima, desculpa. Não tem.
É que eu não... Eu tentei fazer novamente a referência, senão o final ia ficar gigantesco, e aí ia Sim, confundir. sim, eu estava só prestando atenção no seu voto, mas eu não me atentei ao número dos itens e daí me gerou essa dúvida, mas agora já me entendi aqui. Foi mais Obrigado, complicado Alexandre. pensar os pagamentos do que... É, Muito bem. O voto está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Flaviano Galhardo foi conhecido e provido nos termos do voto do Dr. Alexandre. Agradeço, presidente, doutora Aline. Bom dia. Obrigada a todos, uma boa sessão. Bom dia. Bom dia. Pensado no processo de INDECA, Indústria e Comércio de Capital Limitado, recurso de ofício, criatura doutora Anselmo, não há protesto por sustentação oral. Ok. Bom dia. Pois não, presidente. Bom dia a todos. Sim. Então, trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão que julgou o improcedente o AIM, e as infrações foram crédito indevidamente de ICMS, decorrente de entrada de mercadorias no estabelecimento acompanhada de nota fiscal que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1 do artigo 59, a empresa supostamente emitente dos citados documentos fiscais, denominada Vanessa Luiza de Santana EPP, ela encontra-se na situação inapta desde 16 de 3 de 2011 e não foi localizada em seu endereço cadastral. As notas fiscais em questão foram consideradas inidôneas pela Secretaria da Receita do Estado da Bahia. Com base em tais informações, foi elaborado o processo de inidoneidade, conforme o processo número tal. O contribuinte foi notificado a informar dados relativos à transação comercial, ao pagamento, ao transporte, ao destino da mercadoria adquirida, de modo a provar que efetivamente recebeu as mercadorias. E junto, então, a parte do AIM, cópias do ofício SAT, número tal, detalhamento da diligência fiscal, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, junto a relatório de apuração de ficha e resumo elaborados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, constantes do processo número tal, acima mencionado, que apurou a inidoneidade da empresa Vanessa Luiza Santana, CNPJ tal. Junta também cópia das páginas do livro de entrada, onde as notas fiscais se encontram lançadas. Junta cópia da notificação e resposta dada pelo contribuinte relativa à aquisição das mercadorias. Devidamente notificado do AIM, a autora apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese que sempre busca verificar a idoneidade de seus fornecedores, tendo inclusive acostado aos autos cópias de consulta do Sintegra, demonstrando a situação ativa da empresa fornecedora em 10 de 3 de 2009, e cita a súmula 15.9 do STJ. Alega ainda que as afirmações contidas no auto de infração não estão revestidas da necessidade e imprescindível descrição precisa dos alegados fatos inquinados de delituosos. Isso se manifesta as folhas 97 e 98, o julgador de primeira instância proferiu decisão às folhas 100 e 105, julgando insubsistente o auto de infração. As folhas 109 e 119, a representação fiscal junto seu parecer ao recurso de ofício,
E as folhas 124 e 113, houve contrarrazões ao recurso de ofício por parte do contribuinte. O recurso foi distribuído à 7ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde, com voto proferido pela ilustre relatora, doutora Rosana Martins Cortes Veloso, negou o provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira instância. Foi interposto recurso especial pela Fazenda Pública, o qual foi deferido o seu processamento. Não houve apresentação de contratações por parte da contribuinte autuada. As folhas 341, a representação fiscal, se manifesta pela aplicação da súmula 10 para limitar a variação da taxa Selic, o índice empregado para cálculo dos juros de mora decorrentes do débito tributário, lançado no AIM inicial, adotado para os tributos federais e para atualização do valor básico da multa. O recurso especial foi distribuído à colém da Câmara Superior deste egrégio tribunal, onde, com voto provetido pelo doutor juiz relator Carlos Silag, deu provimento ao recurso especial, decretando nulidade da decisão recorrida, retornando os autos à instância para nova decisão, conforme folhas 345 a 347. No recurso de ofício, aí eu passo ao voto. Presidente, não tem sustentação oral, né? Sim, não tem. A doutora Selma poderia pois o não. voto? Já vou. Só um minuto, presidente. E aqui a emenda também, que já... Ok. Disponibilizou, presidente? Sim, doutora Nelson, agradeço. Tá, ok. Então, passo ao voto, onde, no recurso de ofício, em seu parecer, a representação fiscal alega que o AIM foi lavrado em mútua colaboração com o Fisco da Bahia, o qual informou que a empresa fornecedora Vanessa Luiza de Santana encontrava-se na situação inapta desde 16 de 3 de 2011, que as notas fiscais de número 158, 208, 211 e 212 eram inidôneas diante da não autorização de impressão de que não houve recolhimento do ICMS. Alega que a recorrente, quando notificada, respondeu de forma concisa, porém não forneceu informações sobre transporte de mercadorias e nem trouxe qualquer documento sobre as negociações, e que os pagamentos efetuados não conferem com o valor das notas fiscais. Sendo assim, não há que considerar a boa-fé. Primeiramente, cabe ressaltar que o recurso de ofício foi a mim distribuído após deferimento do recurso especial interposto pela Fazenda Pública, que anulou o acórdão com retorno para novo julgamento.
Assim, analisando os autos, de fato, tenho que concordar com a representação fiscal em relação à não comprovação por parte da contribuinte autuada de todos os requisitos necessários para a comprovação da boa-fé que alega. A demonstração de boa-fé parte dos contribuintes no âmbito da tese da súmula 509 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Como sempre sustento, neste tribunal deve ser realizada juntamente com o conjunto probatório ofertado, não havendo, portanto, que se falar em meia boa-fé. Nesse sentido, entendo que a contribuinte autuada não trouxe aos autos os requisitos cumulativos exigidos pela aplicação da referida súmula, os quais sendo a veracidade das operações entabuladas com a empresa inidônea, que, à época das operações, verificou a regularidade fiscal de tal empresa inidônea e que houve o efetivo pagamento das prestações feito entre a empresa inidônea e a autuada. Isto porque, em momento algum, a contribuinte trouxe qualquer documento que comprovasse a veracidade das operações, alegando tão somente as tratativas comerciais eram efetuadas via telefone, não apresentando qualquer orçamento, pedido, troca de e-mails, o que até apresenta estranheza ante a alta quantidade de produtos e ao vultuoso valor das referidas compras, onde, por exemplo, as notas fiscais 158 e 211, respectivamente, foram emitidas para a compra de 14.100 quilos e 14.120 quilos, nos valores de 108.993 e 102.930. Quanto ao requisito do item B, mesmo que a contribuinte autuada tenha efetuado a consulta da empresa fornecedora perante o Sintegra, as folhas 94, como tal pesquisa ocorreu após o início de suas operações, uma vez que a pesquisa ocorreu em 10 de 3 de 2009, e a primeira nota fiscal foi emitida em 5 de 3 de 2009. Entendo que isso não a beneficia. Com relação aos pagamentos, novamente entendo a boa-fé da contribuinte, que não restou comprovada. Foram juntados aos autos comprovantes de TEDs efetuados pela contribuinte autuada à empresa fornecedora, como sendo supostamente comprovações de pagamento das notas fiscais, onde as diferenças nos valores seriam de descontos concedidos pelas fornecedoras. Ocorre que, ao contrário do que entendeu o julgador de primeira instância, ouço divergir e explico. Primeiramente, pude observar que os comprovantes juntados aos autos se tratam, na verdade, de agendamento de TED, onde não há como saber se tais agendamentos foram, de fato, efetivamente debitados na conta corrente da contribuinte. Ainda com relação à nota fiscal 211, juntada às folhas 18 e 44, emitida em 2 de 5 de 2009, pude verificar que o valor total da nota é 102.930, porém, nas anotações de folhas 45, consta o valor líquido de 103.304,20, onde foram juntados comprovantes às folhas 46 e 49. Sendo ainda que o comprovante de folhas 45, a data do agendamento do TED foi efetuada antes mesmo da própria emissão da nota fiscal, o que, ao meu entendimento, evidencia a simulação de operações. Já a nota fiscal 212, juntada às folhas 28 de emissão de 8 de maio de 2009, no valor total de 65.700, os supostos comprovantes de pagamentos foram juntados às folhas 37 e 40, onde a somatória é inferior ao total da nota fiscal. E isso se repete com relação à nota fiscal 158, conforme folhas 26 e 61, cujo total é de 108.993. E a somatória dos comprovantes de agendamento do TED é de 107.485,65, as folhas 63 a 64, onde em momento algum a autuada trouxe qualquer alegação a respeito de tais diferenças. Ao meu entendimento, tenho como não comprovados pagamentos feitos entre a autuada e a empresa inidônea, e relativamente às operações do caso,
respeitando, é claro, o entendimento eventualmente diverso dos meus pais. Portanto, resta certo que a contribuinte autuada não cumpriu nenhum dos requisitos caracterizados de sua boa-fé à luz da súmula 509 do STJ. Por fim, conforme manifestação da própria representação fiscal às folhas 301, assim como pacificado por este tribunal, por tratar-se de fatos ocorridos em 2011 e 2012, aplica-se a súmula 10, revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas, para limitar os juros incidentes no crédito tributário, lançado no AIM inicial, à taxa Selic incidente nos tributos federais. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e lhe dou parcial provimento para o fim de restabelecer o item 1.1 do AIM, porém aplicando no cálculo a súmula revisada número 10 deste egresso tribunal para limitação dos juros de mora. É como voto e coloco a apreciação dos meus pares, presidente. Agradeço a doutora Anselmo. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou modificar o código de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso de ofício da CEFAS foi conhecido parcialmente provido e com os termos de voto da doutora Anselmo. Passar para o processo de Tecnocor, Tecnologia em Colorantes Naturais Limitada, é o recurso ordinário relator do Dr. Paulo Macedo. Não há protesto por sustentação oral. Eu vou só registrar meu voto aqui, presidente, já passo a ele, vai ser bem rapidinho. Está registrado. O AIM tem só uma infração, que é acreditar-se indevidamente do ICMS, em decorrência de escrituração de nota fiscal eletrônica, supostamente emitida por JK Comércio de Alimentos e Representações Eireli, que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. A autuada apresentou defesa, houve manifestação fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Em face da decisão de primeira instância, a autuada apresentou recurso. Eu vou pular a alegação da autuada, porque eu falo no meu voto. A representação fiscal apresentou contra-razões, os autos foram distribuídos para minha relatoria. Começa o voto lá do item 10. Preliminarmente, a autuada alega que a infração é nula, pois o direito de autuação do fisco já estaria prescrito, visto as operações ocorrerem de janeiro a junho de 2017, e a autuação ocorreu em 6 de dezembro de 2022. Ao contrário do que a autuada alega, não deve ser aplicado o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, mas sim o inciso 1 do artigo 173 do mesmo normativo. Isso decorre dado o disposto da súmula 9 do TIT, na qual tem caráter vinculante. Assim, superada a preliminar de decadência, passo a análise do mérito. No mérito, a autuada alega que a fornecedora, por emitir nota fiscal eletrônica, estaria regular perante o fisco, que a autuada agiu de boa-fé e que não teria poder de polícia para fiscalizar seus fornecedores. Ao contrário do alegado pela autuada, a autorização da Secretaria da Fazenda para emissão de nota fiscal eletrônica não faz com que tal documento não possa ser considerado inábil.
Temos que os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da portaria CAT 16208 são claros ao dispor que a autorização do uso da nota fiscal eletrônica não gera validação das informações nela contidas e que, caso haja erros, o documento pode ser considerado inábil, o que acontece no presente caso. Também não prospera a alegação da autuada de que não teria poder de polícia para fiscalizar sua fornecedora. Isso decorre do artigo 28 do RICMES, que traz a responsabilidade para o contribuinte da análise da regularidade dos demais contribuintes com quem realiza operações. A autuada poderia sim demonstrar sua boa-fé e, para tanto, poderia se basear na súmula 509 do STJ. Ocorre que a autuada não traz qualquer documento que ateste sua boa-fé. Assim, não é possível atestar sua boa-fé sem qualquer prova. Também não deve ser acatada a alegação do autuado de que não pode retroagir a declaração de inidoneidade de sua fornecedora. Temos que a inidoneidade é constituída pela simulação da existência do estabelecimento ou da empresa e o procedimento administrativo da Fazenda Pública apenas constata da situação. Dessa forma, a nulidade dos documentos fiscais não ocorre a partir da declaração de inidoneidade por parte da Fazenda, mas sim da data em que tal empresa foi considerada inidônea. Ressalte que o procedimento de inabilitação da fornecedora, folhas 36 e 55, constou a inabilitação da fornecedora desde 2 de setembro de 2015. A alegação de confiscatoriedade da multa também não merece prosperar, pois é baseada em norma válida, vigente e eficaz. E, por fim, eu limito os juros à taxa Selic, aplicando a súmula 10. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário, ele dou parcial provavelmente somente para limitar os juros da taxa Selic. É assim que eu voto, presidente. Agradeço ao Dr. Paulo Macedo. O voto está investigado, o processo está em discussão. Não haver inscritos, vou iniciar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. O recurso ordinário Tecnocor, Tecnologia em Corantes Naturais Limitada, foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Paulo Macedo. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então podemos iniciar a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Então pedir após logo encerrar a gravação.